Pergunta de Suzana, da A1. Mas no tema de coparticipação, tem duas perguntas em sequência de Rodrigo Rabelo, meu querido amigo da MBM lá em Recife. Certo. Ele pergunta, Angela, como funciona a coparticipação em internações? E depois ele pergunta, os percentuais são iguais para todas as seguradoras? E eu faço a terceira pergunta. Existe um limite de coparticipação em determinado mês? 3 perguntas em uma. Ok. Tá? Que maravilha, né? Qualquer coisa você vai repetindo as perguntas para ver se eu esqueci todas. Como funciona a coparticipação em internações? Ok. A coparticipação, por lei, a lei define que a coparticipação ela é educativa, ela não é impeditiva de consumo. Então, você não pode ter uma coparticipação de 70% sobre tomografia. Tá? Isso é proibido por lei. Okay. A coparticipação é para tocar o consumidor na educação e não para impedir o consumo. Tá? Tem que entender primeiro a definição em relação a isso. Porque a coparticipação, ela é o quê? Ela é um fator moderador de consumo. Então, antes de tudo, você tem que trabalhar os fatores moderadores, como uma palestra, né? O tamanho da rede credenciada, são fatores moderadores. E a coparticipação é um dos fatores moderadores de consumo. Tá? Aí eu vou direto para a pergunta. E sobre internação? Sobre internação, a política atual é de franquias. Ok? Você paga uma taxa fixa. Por quê? Porque ninguém sabe o valor de uma conta. Mas né? sobre a quantidade de 50 ou de 100 mil. Não, é sobre a internação total. Mas vamos lá. Do início ao fim da internação. Ok? Beleza? Aconteceu isso aí. Agora, tá? A coparticipação, e aí vai a competência da operadora de trabalhar com inteligência quando ele pergunta sobre teto. Aí você vai ter operadoras que têm produtos com teto mensal, né? Ou não. Ou algumas operadoras que, na verdade, têm teto somente por procedimento. Ok? Aí você tem que ter um bom consultor, né? Consultar nos corretores de seguros ou consultar Paulinho, né? Como é o nome da sua corretora, Paulinho, fazer um comercial para você. Eu vou, em breve eu vou estar... Paulo Rangel, corretor de seguros, entendeu? Já estou falando não só a questão de consultoria, mas em breve a gente vai estar com a corretora aí. E quando abrir a corretora... Vai se tornar uma benemérita aqui, com certeza. Com certeza. E assim, eu entendi a pergunta dele, porque assim, se a gente começar agora, né? Eu já lia muito material das congêneres, né, de outras seguradoras, e eu vejo que algumas, né, tem umas que colocam franquia, né, mas outras colocam tudo como coparticipação. Elas escrevem como coparticipação, então por isso que a dúvida dele... Mas tem que fazer... tem que ficar claro, né, a questão da internação. Não, porque tem que ter um valor fixo. Não pode ter internação percentual. Não, eu sei, mas a nomenclatura técnica é franquia. Coparticipação são para as utilizações, as demais utilizações, exames, outros procedimentos, você tem a coparticipação. Fixo, então, a franquia exatamente, o nome técnico dentro do seguro é franquia. Por quê? Porque na percentual vai ser justamente o valor fixo. Você delimita aquele valor, é X reais. Então, assim, já Lázaro respondeu, cada um vai escolher o valor que você achar pertinente aquilo. Mas não existe uma limitação na cobrança total da coparticipação, uma limitação por lei. Por exemplo, a limitação é 30% de coparticipação. Se você colocar em exames, etc., a limitação é você pode cobrar 50%, 70%? Não, você não pode cobrar. Existe uma limitação. A lei limita em 30%. A lei não limita em 30%. A lei simplesmente define que a coparticipação não pode ser impeditiva de consumo. Ok? Então, tem casos que chega a 50%. Ok? Mas ela não pode ser impeditiva de consumo. Agora, o que a operadora faz? Tá? Ela coloca, exemplo, 10% ou 20% ou 30%, porém limitada a tanto de valor na consulta. Limitada a valor no exame. Agora, porque o valor de consulta, assim, que a gente pensa muito é o seguinte, tem seguradora que oferece reembolso, né? Quanto é o reembolso da consulta? R$200. Pô, então vai ser 30% dos 200. Não. Quanto ele paga para o prestador? É R$80. Então vai ser os 30% sobre os 80%. A não ser que essa pessoa utilize reembolso. Aí sim, se ele pediu um reembolso de uma consulta que deu R$200, ele apresentou o recibo de R$200, a seguradora na hora de reembolso vai falar, 30%, R$60. Eu já bati aqui, toma aqui os seus 140.